Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos do Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. A Rede Fabiana. A Rede Fabiana, ou Sistema Fabiano, com intenções internacionais, esteve presente especialmente dos movimentos socialistas coletivistas utópicos das Américas, principalmente nos Estados Unidos. Embora os intelectuais fabianos da sociedade, não da rede, tinham uma linha de raciocínio voltada a agir somente na Grã-Bretanha, alguns participantes tinham a ideia de expandir o movimento fabianista em um governo mundial. Essa vertente, contudo, teve mais adeptos dos pensadores nos Estados Unidos. Porém, como já citamos segundo Griffin, esses grupos não se chamavam de Sociedade Fabiana, mas de outros nomes, como a CFR ou CFR, Conselho de Relações Exteriores, Council of Foreign Relation, né? Council of Foreign Relation, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano, e que por vezes é o RIA, Royal Institute International Affairs, que quer dizer, em tradução literal, Instituto Real de Assuntos Internacionais, que é instituída na Inglaterra e ajudava o lado americano a alcançar os seus objetivos e interesses. No entanto, as três primeiras organizações citadas tiveram origem na sociedade secreta coletivista chamada de Cecil Rhodes, cujo nome vem de um seguidor de John Ruskin, que levou o nome dessa sociedade parecida com o dos fabianos. Mas, como foi no início dos movimentos americanos para a Rede Fabiana, além da ajuda de Cecil Rhodes, os próprios membros da Sociedade Fabiana ajudaram a implantar a sua doutrina com intercâmbios de professores de universidades britânicas. Lembramos de John Ruskin, que era o professor de Oxford, para as universidades americanas. Ele mandou, né? Segundo Coutinho, a CFR tem uma grande importância porque a maioria dos secretários de Relações Exteriores são oriundos desses órgãos particulares. E ainda, de acordo com o próprio Coutinho, durante todo o período de sua existência, a partir de 1944, a CFR teve somente 2 secretários de Estado dos Estados Unidos que não eram membros. A importância que o Conselho das Relações Exteriores adquiriu pode ser medida pelo fato de que, a partir de 1944, todos os secretários do Estado de Relações Exteriores, exceto 2, James F. Barnes e Colin Powell, foram os seus membros. A entidade pode ser considerada o braço político do movimento fabiano nos Estados Unidos e se projeta em várias outras entidades privadas voluntárias. Esses movimentos e órgãos particulares criados nos Estados Unidos têm líderes que não aparecem de forma direta. No entanto, esses responsáveis são quem financia, cuida ou administra indiretamente, como Rockefeller e outros que têm um nível de poder coletivista para atingir seus objetivos. Por isso, vamos abordar a Comissão Trilateral e o Diálogo Interamericano, de maneira concisa para ver quais são os seus objetivos na Rede Fabiana. A Comissão Trilateral foi fundada com a iniciativa do banqueiro e dono de cadeia de petróleo, o Sr. John D. Rockefeller, membro de extrema importância na CFR. E qual é o seu papel na CFR? O seu papel é desenvolver uma estratégia planejada nos moldes do movimento fabiano nos Estados Unidos. Mas a entidade foi iniciada pelo professor universitário Zbigniew Brzezinski, é um nome esquisito, que foi o primeiro presidente ou diretor executivo do órgão. Qual foi o critério de escolha dos membros principais da comissão? Segundo Coutinho, inicialmente foram de forma criteriosa, selecionada e convidados cerca de 20 intelectuais das áreas financeira e política para compor a comissão. As cabeças mais brilhantes da América do Norte, Estados Unidos e Canadá,
da Europa Ocidental e do Japão, formando o núcleo trilateral da entidade. Então a escolha tem a ver com os países que foram envolvidos de certa maneira do Plano Marshall? E também esses dizeres quando ele explica a origem do nome do comitê, que existe em número de 3 existentes no Hemisfério Norte. E por seguinte, podemos ver também que falamos da Rede Fabiana, assumindo a preocupação mundial na qual o coletivismo precisa ser concretizado. E continuando o relato, demonstra o aumento dos números dos membros, onde há reuniões das principais capitais do movimento trilateral entre Nova York, Paris e Tóquio. No entanto, membros dos governos e servidores públicos e acadêmicos são membros importantes também para o aumento da Comissão Trilateral. Após a queda da União Soviética, a Comissão Trilateral deu maior ênfase para uma nova ordem democrática com a ajuda do presidente norte-americano da época, Bill Clinton, e criaram inúmeras organizações não governamentais, com ideias semelhantes à da Comissão e da CFR. Essas ONGs também têm alguns direitos internacionais que, de certa forma, se tornam uma só lei ou acordos, quer dizer, como afirma Coutinho, universalizar os conceitos de democracia representativa. Para os povos do Hemisfério Sul, a preocupação era de criar um outro órgão que teria a mesma meta da Comissão Trilateral, chamada de Diálogo Interamericano, o DI. Trata-se de uma entidade privada internacional com membros principais vindos da Comissão Trilateral, que foi fundada em 1982, por membros ou representantes da América Latina, ou grupos como da Teologia da Libertação, da qual Fernando Henrique Cardoso foi um dos fundadores. Qual é o seu papel perante a sociedade? Como atua? A DI, o Diálogo Interamericano, é um veículo que vem do nome da Comissão Trilateral na América Latina, que são os seus representantes oficiais. O seu objetivo é introduzir os moldes dos Estados Unidos, de política ou governo para essas nações. E como foi esse processo? Segundo Coutinho, a ideia de inspiração fabiana parece ter sido a de promover uma ampla abertura política nos países latino-americanos, muitos ainda sob regime militar autoritário, para dar espaço e condições para o restabelecimento da democracia e para abrir caminho à transição para o socialismo reformista. Então notamos no comentário de Coutinho que a amplitude de ação a ser atingida começou até mesmo antes da queda da União Soviética, e principalmente na época das ditaduras ou regimes militares para manter a democracia e para chegar ao socialismo desejado para eles. E vemos também que de forma indireta houve um caminho velado de conflitos socialistas de abordagem. Os americanos da CFR, por meio da Comissão Trilateral, mas o Diálogo Interamericano, nesse último caso, ainda no final de algumas ditaduras, da década de 1970 e 1980, não aceitaram a abordagem da Revolução Marxista na América Latina pelo motivo de empresas e pensamentos liberais deixar de existir e prejudicar o seu objetivo. Então eles não aceitam, os pensamentos da Revolução Marxista que podem prejudicar as empresas existentes na América Latina. Outros problemas foram os relacionamentos dos imigrantes nos Estados Unidos, causando assim uma preocupação porque essas imigrações eram totalmente desordenadas. Então, para não perder as suas características culturais, eles começaram a praticar controle de natalidade. Por isso Coutinho disse o seguinte: note-se que a lealdade nacional é mais forte do que o internacionalismo fabiano. Esses são os mesmos pensamentos dos fabianos da Grã-Bretanha, principalmente após as guerras mundiais, como já observamos aqui. Há um conflito de pensamento, em proteger ou buscar, mais pessoas com dificuldade com respeito à internacionalização de imigrantes dos seus países. Vejamos qual foi o objetivo dos membros, ou melhor, do órgão do DI, do Diálogo Interamericano, após a queda da União Soviética. Depois da derrocada da União Soviética, o Diálogo Interamericano passou a recomendar o acolhimento dos comunistas impostos do governo, uma espécie de esquecimento e pacificação, ou de coexistência dos contrários, manifesta a solidariedade fabiana com as esquerdas. Como fosse um reconhecimento dos seus serviços pela atuação durante a Guerra Fria, que por esse comentário de Coutinho nos dá a entender que há algo de irregular nessa história, tema que não entraremos aqui, porque ficaria muito extenso o assunto. Então vemos a preocupação da Rede Fabiana com o seu futuro.
E principalmente se entrarmos no debate das teorias das relações internacionais, já nos vemos ou tiramos certas conclusões, que por si só, mesmo os integrantes da Rede Fabiana criaram de forma indireta todo o aparato de desenvolvimento das teorias das relações internacionais de maneira branda durante as guerras mundiais, sem ainda existir esses dois órgãos importantes citados já e explicados de forma sintetizada. Somente existia a CFR, órgão particular que tem quase 100 anos, quando lembramos o ano de sua fundação em 1919. Então podemos concluir também que eles estão em todos os debates das teorias das relações internacionais, principalmente quando falamos somente da CFR, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, e posteriormente com a ajuda desses dois órgãos que foram peças-chave para o desenvolvimento do socialismo reformista fabiano coletivista. A ideia principal é abordar não a Rede Fabiana, mas sim a sociedade fabiana. Podemos também interpretar a sua ideologia e as suas preocupações se agora pensarmos juntos com a rede na qual eles participaram no começo. Terminaria aqui o nosso trabalho. Porém, se vermos o lado de filosofia, verificaremos, segundo Coutinho, tanto no livro intitulado Cadernos da Liberdade, de 2004, como o livro Cenas da Nova Ordem Mundial, de 2010, em que ele cita que são realistas e que conhecem a situação mundial encontrada de dificuldades para a humanidade. Às vezes, podemos até ver um tom de serem idealistas e nos remetemos no primeiro debate das relações internacionais, para a segunda dos 4 existentes. Mas antes disso, passaremos a observar traços do fabianismo no Brasil. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.